Boa noite! Meu nome é Felipe Mion, esse é o canal Crime e Comédia. Se você é novo aqui, oi. Se você não é novo aqui, oi. No Crime e Comédia a gente fala de true crime, mas a gente tenta fazer isso da forma mais leve possível. Então, se você gosta de true crime, mas odeia ter pesadelos, eu sugiro que você se inscreva nesse canal, porque eu tô aqui pra você. No caso de hoje, a gente vai falar sobre um crime que só foi solucionado após 40 anos. O episódio de hoje é sobre a morte de uma mulher chamada Helene Prusinski. A Helene nasceu no dia 5 de abril de 1958 em um pequeno condado próximo a Long Island, em Nova York. Ela era a filha caçula do casal Chester e tinha dois irmãos mais velhos. E a diferença de idade dela para os irmãos mais velhos era grande. Quando a Helene nasceu, ela tinha um irmão de 12 anos, chamado Anthony, e uma irmã de 9 anos de idade, chamada Janet. Então é dito, narrado, que ela recebia muita atenção da família, afinal, ela era o bebê, né, gente? Coisa de irmão mais novo. Na plateia, você é a irmã mais... Eu sou mais novo. Sinto muito. Sinto muito. A Helene era descrita como uma menina muito eita, porra, perspicaz, alegre, que amava beisebol. Na verdade, ela amava muito beisebol. Ela torcia pro New York Mets e memorizava o nome de todos os jogadores da equipe e as posições desses jogadores no campo. Eu falei tudo isso como se eu soubesse alguma coisa sobre New York Mets. No ano de 1972, o pai da Helene, que era um veterano do exército e engenheiro, recebeu uma proposta de um emprego melhor e toda a família se mudou para Hamilton, que fica em Massachusetts. E naquela época, Hamilton, hoje tá foda, tinha pouco mais de 7 mil habitantes, a título, né, só de curiosidade. Durante o ensino médio, a Helene se juntou a um grupo de coral na escola e dizem que ela rapidamente se destacou porque ela cantava muito bem. Além disso, além de ser ótima cantora, aliás, dizem que a Helene também era uma excelente aluna e só tirava boas notas no colégio. Depois de se formar no colegial em 1976, a Helene se matriculou na faculdade de jornalismo e quando ela ingressou, inicialmente ela morou nos dormitórios da faculdade. Nessa época, ela também entrou num grupo de a capella da faculdade, tipo, bem ao estilo Pitch Perfect ou A Escolha Perfeita, versão brasileira. Herbert Richard. No último ano da faculdade, ela então foi fazer carreira solo. Brincadeira. Fiquei preso aqui na imagem do filme Pitch Perfect. Aliás, a minha cena favorita é da japa do filme que sussurra que ela comeu a gêmea dela no útero. I ate my twin in the womb. Voltando, sorry. No último ano da faculdade, a Helene, junto com uma amiga dela chamada Kitsy Snow, conseguiram juntas um estágio no departamento de notícias da rádio, que é KHOW, chama isso a rádio, localizada em Denver. As duas ficaram muito felizes com a conquista, afinal isso seria ótimo para a carreira delas, mas tinha um problema, a cidade de Denver fica bastante longe de Massachusetts, e elas precisariam se mudar para o Colorado se elas quisessem fazer esse estágio. A solução veio através dos tios da Helene, que ofereceram a casa deles, tanto para Helene quanto para Kitsy, morarem durante a permanência nesse estágio. Nos primeiros dias de janeiro de 1980, a Helene e a Kitsy se mudaram então para Denver, no Colorado, mas apesar de Denver não ser tão grande, o percurso entre a casa dos tios da Helene e o local onde ela e a Kitsy, a amiga dela, iriam estagiar durava cerca de 1 hora. Isso vai ser importante mais pra frente. Outra coisa que vai ser importante é que a Helene e a Kitsy tinham conseguido estágios em áreas diferentes dessa tal empresa de rádio/jornal. E além disso, os estágios delas eram em horários diferentes, por isso esse percurso todo que eu mencionei, que durava cerca de 1 hora, era feito pela Helene sozinha. No dia 16 de janeiro de 1980, apenas 2 semanas após a Helene se mudar para Denver, um belo dia, belo não, né? A Helene voltou para casa. A Helene não voltou para casa. Teria sido um belo dia se ela tivesse voltado, mas não aconteceu. Como a Helene era uma mulher pontual, e sabendo que naquele dia ela disse que chegaria às 19 horas,
Os tios da Elaine, junto com essa amiga dela, Kitsy, pegaram o carro e foram até o ponto de ônibus e subiram e desceram as ruas de Denver diversas vezes buscando por ela. Eles também telefonaram para a estação de rádio onde a Elaine trabalhava para saber se ela ainda estava lá. Mas eles foram informados que a sobrinha deles havia saído no horário habitual, que era 17h15 horas. Eu ia falar da tarde, mas 17h15. Pessoa. Naquela noite, estava muito frio, nevando forte, e os tios da garota continuaram a procurar por ela até as 23 horas, momento em que eles decidiram acionar as autoridades policiais. Os policiais pegaram uma foto da Elaine junto com a descrição da roupa que ela estava usando no dia e passaram toda a madrugada procurando por ela nas ruas e bairros de Denver. Os tios aguardaram até as 4 horas da manhã sem telefonar para os pais da Elaine porque eles imaginavam que logo poderiam encontrar a garota e que eles não queriam desesperar os pais dela que moravam em outro estado. Mas depois das 4 horas da manhã, eles decidiram informar os pais da Elaine que ela estava desaparecida porque foi às 4 horas da manhã que a polícia admitiu que as buscas até então não tinham produzido nenhuma pista, o que era bastante preocupante. Na mesma hora que os pais da Elaine foram para o aeroporto, e enquanto eles iam de Boston para o Colorado, a polícia recebeu uma ligação. Às 9 horas da manhã do dia seguinte ao desaparecimento da garota, uma mulher informou que ela estava dirigindo por uma rodovia chamada Daniels Park, e que o filho dela, de 13 anos, sempre criança, né, gente? Tava no banco do passageiro. Não é engraçado, tô rindo de nervoso. Quando, de repente, ele apontou pro meio do campo aberto, dizendo que parecia que ali tinha uma pessoa. A mulher da ligação inicialmente pensou que poderia ser um manequim, também sempre pensam, né, que é um manequim. Mas quando se aproximou, descobriu o corpo de uma garota jovem, a Elaine. Rapidamente, a polícia foi chamada e o local foi cercado para preservação de provas e estudo técnico do ambiente onde o corpo havia sido encontrado. E agora é aquele momento que eu vou avisar que a coisa vai ficar meio que bastante pesada, tá, gente? O corpo da vítima estava seminu, os membros superiores estavam amarrados na parte posterior do tronco da vítima, ou seja, as mãos amarradas e voltadas para as costas, como forma de imobilização. Também na região posterior do corpo, 9 perfurações consistentes com perfurações praticadas por meio de objeto pérfuro cortante foram encontradas. Objeto pérfuro cortante, faca, canivete, etc. Sendo que 2 das 9 perfurações, descobriu-se mais tarde, por meio de autópsia, atingiram os pulmões da vítima. Na região da face havia uma mordaça. É mordaça ou mordar? Mordaça. Havia uma mordaça. E tá escrito certo, eu que não li. Mordaça. E na região do pescoço, um garrote. Por fim, já durante a autópsia, foi determinado que a Elaine sofreu violência sexual, pois havia presença de sêmen no corpo. Junto ao corpo não foi encontrado nenhum objeto de valor, inclusive nenhuma bolsa ou carteira, então inicialmente alguns investigadores pensaram que a Elaine poderia ter sido vítima de um roubo. Na cena do crime também havia pegadas de uma bota de cowboy tamanho 42, da qual a perícia acabou tirando moldes para preservar e possivelmente utilizar em futuras análises forenses. Uma coisa interessante, e que quando eu li o caso eu pensei, eis um suspeito, é que um dos investigadores que estava na cena do crime, por coincidência, também trabalhava na mesma rádio que a Elaine, e foi ele que identificou positivamente a identidade do cadáver da Elaine. Lembrando, inclusive, esse cara lembrou, inclusive, que aquelas roupas do cadáver eram as mesmas roupas que a Elaine tinha usado no dia anterior no trabalho, onde ele tinha visto ela na redação. Memorizando a vestimenta, como diria Bailey Sarian. Suspeitos. O assassinato da Elaine foi chocante para toda a comunidade que tinha fama de criminalidade baixa. Só fama mesmo, e eu já digo por quê. Além disso, segundo a pesquisa, não havia na comunidade nenhum registro de homicídios há mais de 4 anos. Registro, né? Porque, assim, cavar a foto do campo aberto, que vai aparecer aí em algum momento, cava ali uns buracos pra ver se não acha alguma coisa, né? Tá. Infelizmente, os pais da Elaine não tiveram tempo de chegar em Denver
para receberem a notícia da morte da filha deles por meio das autoridades policiais. E eles acabaram descobrindo sobre a morte dela no noticiário enquanto viajavam. Às 13h30 do dia em que o corpo havia sido encontrado, a polícia foi até a casa dos tios e confirmou que um amigo da rádio, que estava presente na cena do crime, o cara que eu mencionei mais cedo, que ele identificou positivamente o corpo como sendo o corpo da Elaine. Como os tios não quiseram, e dá pra entender, né, gente, acreditar que a garota estava morta, eles foram levados até o IML para fazer uma segunda confirmação. Na investigação, a polícia refez o trajeto que a Elaine percorria todos os dias entre a casa dos tios e o estágio. Ela trocava de ônibus 2 vezes e pegava um trem, e durante todo esse percurso, testemunhas afirmaram terem visto ela sozinha no dia do homicídio. Nessa reconstituição do último dia de vida da Elaine, nos últimos 3 quarteirões do trajeto que a Elaine caminhava entre o último ponto de ônibus até a casa dos tios dela, segundo testemunhas, eles viram a Elaine descer do ônibus e caminhar em direção da casa dos tios por volta das 18h30, ainda sozinha. Portanto, o assassino teria sequestrado, isso é teoria minha, teria sequestrado ela nesse curto espaço de tempo e dentro desse limite físico de apenas 3 quarteirões. O que me fez pensar que, tipo, o assassino conhecia a Elaine. Lembra que eu disse que a comunidade ficou chocada porque era um local descrito como tendo baixa criminalidade, que eu disse que isso era só fama mesmo, porque não era bem verdade? Pois então, um surto de ataques sexuais estava ocorrendo naquela região naquela época. Os investigadores até então começaram até a temer, depois que encontraram o corpo da Elaine, que eles estavam lidando inicialmente com um serial rapist, com um estuprador em série, e que esse estuprador em série poderia ter evoluído para um serial killer quando encontraram o corpo da Elaine. Para vocês terem uma ideia, uma mulher havia sido agredida sexualmente 10 dias antes da morte da Elaine, e outra vítima, outra mulher, relatou que 1 hora antes do ataque contra a Elaine, um homem havia tentado cometer abuso sexual contra ela e que esse homem estava portando uma faca, e o que é consistente com a arma que matou a Elaine, né? Uma dessas testemunhas chegou inclusive a fazer uma descrição do homem, porém essa descrição desse homem não foi boa o suficiente, mas ela disse que ele estava usando botas de cowboy. Lembra das pegadas de botas de cowboy que foram encontradas na cena do crime? No entanto, como a descrição era pouco detalhada, não foi possível realizar um retrato falado dessa primeira pessoa aí de interesse. Infelizmente, com a tecnologia que se tinha naquela época, 1980, pouco se podia fazer com as pistas que os investigadores coletaram. Então, através dos meios de comunicação locais, eles pediram para que qualquer pessoa que tivesse uma pista sobre o ocorrido, que entrasse em contato com o departamento de polícia para ajudar os investigadores. Segundo uma testemunha que surgiu desse apelo midiático da polícia, no dia 16 de janeiro, no mesmo dia que ele desapareceu, segundo essa testemunha estava passando de carro pela mesma estrada onde o corpo havia sido encontrado e viu um homem suspeito saindo do campo e entrando no carro por volta das 22 horas. Essa testemunha não tinha muitos detalhes para fazer uma descrição do homem. Mas como ela era a única que possivelmente teria visto o assassino, desconsiderando a descrição do suspeito de ser estuprador em série, os investigadores decidiram usar uma técnica que ainda era muito nova na época, que até hoje é controvertida, mas que muitas vezes já deu bom, sabe? Que é a hipnose. Essa testemunha, então, foi submetida a uma sessão e, com muito êxito, conseguiu dar detalhes de como esse homem era. O suficiente, inclusive, para se fazer um retrato falado. Ela também conseguiu lembrar, inclusive, de detalhes como uma pulseira de identificação que esse cara usava no braço. Segundo a descrição, o possível assassino era um homem branco entre 18 e 25 anos de idade, tinha entre 1,70 m e 1,80 m de altura, era magro, possuía cabelos longos que cobriam até as orelhas, tinha bigode e usava roupas casuais. O retrato falado foi amplamente divulgado em jornais, séries de televisão, cartazes, panfletos e descrito diversas vezes nas rádios, mas infelizmente não deu nenhum resultado e por causa disso o caso foi se tornando um cold case. Agora a gente pula de 1980 para o verão de 1983, quando um homem chamado Henry Lee Lucas, junto com um amigo chamado Otis Toole, confessaram mais de 100 assassinatos, dentre eles o da Elaine. Os investigadores foram até esses dois escrotos,
E durante um breve interrogatório ficou claro que eles estavam confessando assassinatos que eles não haviam cometido. Que eles falavam que tinha feito uma coisa e... fazendo a doida. Mais tarde ficou determinado que mais da metade, né, das confissões dos dois homens eram falsas, inclusive a da Elaine. Não entendo isso, na minha cabeça a pessoa tinha que ser condenada só por ter feito isso. E agora a gente pula de 1983 para 1990, quando o caso voltou a ser revisado pelos investigadores e então uma parte dos fluidos corporais que estavam arquivados foram usados para gerar um DNA a ser inserido no CODES, que é aquele negócio, banco de dados. A esperança era que o DNA fosse compatível com o de alguém que já teria cometido outro crime. Mas não deu match e o caso voltou a se tornar um cold case. Sem solução do caso, o tempo passou e em 2009, o irmão da Elaine, o Anthony, faleceu por causas naturais. Mais tarde, em 2012, os pais da Elaine também faleceram por causas naturais, restando viva dessa família somente a Janet, a irmã mais velha da Elaine. Em 2018, quando os crimes do Gold State Killer foram solucionados devido ao uso de DNA para traçar perfil de genealogia de um suspeito, chegando com exatidão ao culpado, os investigadores e peritos do caso da Elaine decidiram usar a mesma tecnologia para novamente tentar solucionar o caso testando o DNA. Então, em fevereiro de 2019, os detetives usaram os restos dos materiais genéticos que ainda tinham sobre o caso da Elaine, o sêmen, que estava sendo do crime, né? Para traçar o perfil genealógico do assassino. Quando a amostra foi inserida no programa de genealogia, determinou-se que o assassino da Elaine era filho de uma mulher chamada June. Quem é a June? A June, que já tinha falecido nessa época, ela tinha tido 4 filhos homens. Em 1980, na época do crime, 2 dos filhos dela já eram adultos e 2 tinham 10 e 12 anos de idade. Isso na época do assassinato da Elaine, nos anos 1980. Então, as crianças foram descartadas, restando somente como suspeitos os 2 filhos dessa tal de June, que eram adultos já na época do crime. Porém, essas 2 pessoas de interesse haviam sido abandonadas pela June e pela família dela, quando eles eram ainda pequenos, o que dificultou muito para que eles fossem encontrados. Durante meses de buscas por esses suspeitos, eventualmente a polícia encontrou eles. Um deles se chamava William White e o outro se chamava Curtis Allen White. O William White já tinha ficha criminal e o DNA dele estava no CODES, na época da primeira testagem, aquela testagem que não deu match com ninguém do CODES, que não foi essa testagem genealógica. Por isso não poderia ter sido ele o assassino da Elaine. Já o Curtis Allen White tinha ficha criminal por abuso sexual e ele tinha cumprido pena até 1979. O crime aconteceu em 1980. Depois de ser libertado da prisão em 79, ele ficou sob custódia de uma família que morava em Denver, e isso provava que ele estava na cidade quando esse crime horrível aconteceu. Porém, como nada é fácil nessa vida, os registros desse Curtis sumiram em meados de 1980 porque ele tinha mudado de nome. Eu acho que naquela época, assim, você ia no cartório e falava, oi, quero mudar de nome. Acho que devia ser assim. No entanto, o nosso suspeito Curtis ressurgiu, digamos assim, quando ele foi preso de novo em 1998, e as fotos dele eram muito similares ao retrato falado produzido por aquela testemunha ocular que tinha sido submetida à hipnose. Em dezembro de 2019, uma equipe de policiais disfarçados foi enviada. Equipe enviada. Tá certo, Felipe. Obrigado de nada, Pasquale. Para a Flórida, onde o Curtis morava. A equipe localizou o Curtis vivendo sozinho em um trailer, em um local isolado. Ele tinha se casado, tinha filhos e netos e parecia que estava levando uma vida, aspas, normal. Os policiais seguiram o Curtis por todos os lados, esperando que em algum momento eles conseguissem algo para testar conclusivamente o DNA do suspeito. Após quase 10 dias seguindo o Curtis passou em um bar chamado Funhouse Lounge, fica a dica para quem quer fazer turismo, para tomar umas, e quando ele foi embora, os detetives conseguiram pegar os copos em que ele tinha bebido, e esses copos foram enviados para análise. Finalmente, depois de quase 40 anos, o assassino da Helena Puzinski foi positivamente identificado. No dia 11 de dezembro de 2019, uma semana antes do caso completar 39 anos, o Curtis Allen White foi preso.
Agora, alguns detalhes interessantes da prisão do Kurtz. Inicialmente, a polícia tinha falado para o Kurtz que ele havia sido detido por um suposto caso de fraude de identidade, pois ele, o Kurtz, havia mudado de nome de maneira ilegal. Mas depois, já na delegacia, durante o interrogatório, os policiais falaram que se importavam muito com uma jovem dos anos 80 e mostraram uma foto dela, né, da Elaine, para o Kurtz. Imediatamente, o Kurtz negou qualquer envolvimento com o caso da Elaine e disse que não tinha nada para dizer, quero meu advogado. Porém, diante das provas e por causa de um plea deal oferecido pela promotoria, plea deal é tipo assim, não tem tribunal que o juiz fala assim, como você se declara? Como, how do you plea? Plea deal é do tipo, a promotoria fala, você vai se declarar culpado e a gente não vai, sei lá, pedir pena de morte ou vai, enfim, vai te dar alguma coisa em troca. Por causa desse plea deal, o Kurtz confessou. Segundo o relato do Kurtz, que eu sempre relevo, né, gente? Tipo, o relato de assassino não é fonte confiável. Que ele havia acabado de sair da condicional e ele estava andando de carro quando viu a Elaine andando sozinha à noite. Segundo ele encostou o carro e obrigou ela a deitar no banco de trás, ameaçando a garota com uma faca. Inicialmente, o Kurtz disse que era um sequestro e afirmou que a Elaine tentou convencê-lo de que a família dela não tinha dinheiro para pagar o resgate. O Kurtz então levou a Elaine para uma cabana nas proximidades, abusou dela, deixou algumas peças das roupas dela nessa cabana, depois levou ela para o campo onde ela foi encontrada, prometendo que ela ia ser solta. Mas aí ele ficou com medo de ser preso de novo e foi então que ele decidiu que ela deveria morrer. O Kurtz alegou que sentia muita raiva por ter sido abandonado por sua família e disse que esse foi o motivo dele ter praticado o crime. Ai, gente. Tipo assim, cala a boca, sabe? Então, ele também justificou que, além disso, né, ele também justificou que depois que ele praticou esse crime e depois que ele se tornou pai, as coisas mudaram e blá blá blá. E eu relevo muito essas coisas, como eu já disse, porque a pessoa diz isso depois que foi pega, né? Durante o julgamento, realizado em junho de 2020, que teve que ser parcialmente virtual por causa da pandemia, o júri demorou somente 15 minutos para declarar o Kurtz condenado culpado pela prática de sequestro, estupro, assassinato e abuso de cadáver da Elaine Kuczynski. Por causa do plea deal com a promotoria, ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional depois de cumprimento mínimo de 20 anos. O que, na minha opinião, dá quase na mesma que se ele não tivesse direito a pleitear condicional, afinal, não é como se ele fosse jovenzinho, né, gente? Ele será elegível à liberdade condicional quando ele tiver 84 anos de idade. Embora os pais e o irmão da Elaine não tivessem mais vivos, como eu disse antes, a irmã Janet participou das audiências naquilo que se chama Impeachment Statement, onde ela leu uma carta sobre o assassinato da irmã dela. Ela agradeceu muito aos esforços dos detetives que por nunca terem desistido, né, do caso da Elaine. E foi assim que esse caso horrível chegou ao fim. Se você curtiu esse caso, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe com um amigo. Se você não curtiu, tem o botão também de não curtir, e aí você compartilha com o inimigo. Mas compartilha, né? Ajuda a gente aí, pelo amor de Deus. Ai.